Que o Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, dê a todos entendimento e compreensão. O nosso desejo é que haja o crescimento do conhecimento. Enquanto estamos lendo, estudando com os irmãos, pedimos a todos que fiquem em espírito de oração, atentos ao estudo bíblico, para que Deus nos dê entendimento e compreensão. Peço ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria para falarmos segundo a sua graça. Nós vamos ficar de pé. Hoje iremos falar sobre a liberdade com que nós fomos chamados em Cristo Jesus. Iremos abrir nossas Bíblias em 2 aos Coríntios, uma segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, no capítulo 3, versículo 17. Nós vamos começar com esse versículo, depois vamos ler em outras partes. Todos acharam, irmãos? Amém. Um único versículo para darmos abertura ao assunto nesta noite. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Amém. Podemos sentar. Ora, Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Existe liberdade onde o Espírito Santo torna-se o guia, o Senhor. Onde o Espírito Santo está atuando, Deus está, Jesus está. Esta liberdade que o apóstolo está falando é uma liberdade que nós somos libertos de todo tipo de coisa, de pecado que antes nos dominava. Por exemplo, por que nós ensinamos que o cristão convertido deve abandonar algumas coisas como bebida, como cigarro, como mentir? A Escritura diz que os filhos de Deus não pecam. Não quer dizer realmente que nós não cometemos algum deslize de vez em quando, ou quando tentados, mas a Escritura na Epístola de João nos ensina que os filhos de Deus não praticam o pecado, não têm prazer em fazer essas coisas. Por isso que nós agora somos libertos. Antes éramos controlados pelo vício, éramos controlados pelos desejos, pelos anseios, vontade de pecar, vontade de mentir, vontade de adulterar, vontade de roubar, vontade de lesar os outros, vontade de enganar. Quando o Espírito Santo entra dentro dessas vontades, ou seja, no interior do coração, a liberdade começa. As algemas vão sendo abertas, as prisões vão sendo desfeitas. Foi esse cativeiro que no livro do Salmo está escrito que ele subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Certa vez surgiu uma doutrina que interpretaram errado, leram errado, disseram que o Senhor tirou os cativos do cativeiro. Não, ele levou cativo o cativeiro. Eu já expliquei isso uma vez e vou explicar novamente. O cativeiro, façamos de conta que isso aqui é uma casinha. Essa casa é um cativeiro. O Senhor Jesus, ele veio e dominou esse cativeiro. Então ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, ele dominou o que dominava os homens, o pecado. Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou a dívida que o homem tinha com Deus, de todo aquele que se arrepende.
pois a pessoa que se arrepende, sua dívida é sanada. Ao mesmo tempo, a pessoa passa a receber liberdade, a libertação, porque o Espírito Santo passa a habitar no interior da pessoa, e a pessoa passa a ter um poder, uma força tremenda, e passa a não ser dominado mais por vício, por mentira, por nada dessa natureza pecaminosa, porque ele agora não é mais cauda, ele é cabeça, porque o Espírito Santo nos faz sentir assim. Pois Paulo fala em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Então cumpre-se a profecia que Deus disse lá no Velho Testamento, em Deuteronômio e outros livros da lei: eu vos porei por cabeça e não por cauda, se nós obedecêssemos ao Senhor. Como o homem constantemente desobedecia a Deus por não ter o Espírito Santo, Jesus veio para sanar essa situação. E o Espírito de Deus, habitando dentro dos nossos corações, ele nos traz essa liberdade. Mas não vamos confundir essa liberdade, que agora você está em Cristo, pronto, teus pecados foram apagados, você pode fazer o que você quiser. O que dá na telha, o que dá na mente, você vai fazer. Negativo. Você agora está liberto para não deixar o inimigo te prender de novo. Você foi chamado à liberdade para agora servir a Deus sem ser dominado pelas vontades contrárias aos céus, contrárias às vontades de Deus. Quem está lá fora pensa que nós somos escravos e fanáticos, mas é eles que têm uma vida desenfreada. Eles não dominam e nem controlam os sentimentos. Por isso que está escrito que eles, os de fora, acham estranho de nós não correr com eles no mesmo desenfreamento. Não tem freio a vida das pessoas que não têm Jesus. O sargento na aeronáutica, quando eu e minha esposa estávamos trabalhando na cantina, ele ficou parado ouvindo eu conversar com a cozinheira, dizendo para ela sobre esta libertação, e ele me chamou e queria saber o que eu estava conversando, porque algumas coisas que ele ouviu lhe chamou a atenção. E eu fiz para ele algumas comparações. Por exemplo, a Escritura diz: contentai-vos no que tende, não almejei coisas altas. Isso ocorre muito naqueles que estão ligados no Senhor. Quem está em Cristo e quem tem o Espírito Santo sabe que sua riqueza está nos céus. As coisas terrenas é apenas um complemento para nós vivermos, mas não é base para nos segurar, porque a vida de cada um não se firma na abundância do que possui. Alguém aqui no bairro estava vivo tratando da esposa que estava doente, sem saber, morreu de repente. Estava construindo, fazendo móveis, fazendo isso, até ter um marceneiro da igreja que trabalhou lá, de repente foi embora. O livro da sua vida fechou e ele não sabia quando ia fechar. Não temeu a Deus, não serviu a Deus, não se importou com a verdade. Não aconteça assim convosco, pois tem um tempo na vida de vocês que vocês devem prestar conta a Deus dele. Esse tempo é o tempo da adoração, de você aprender. Você está aqui hoje porque Deus me trouxe, para vocês ouvirem isso da parte de Deus, porque eu creio que a palavra veio do Senhor. Então o Senhor veio para libertar vocês do domínio de Satanás. Essa é a verdade. É essa libertação que a Escritura fala. As pessoas de fora realmente eles não vão entender, porque Jesus disse que o Espírito Santo não é dado ao mundo, mas seria dado a nós. E por isso que o mundo não pode compreender. Quando falamos do mundo, nós falamos das pessoas que não têm o Espírito Santo. Qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo, ele faz parte das outras pessoas que estão no mundo, nesse mundo, sem Deus. Todos querem Deus, ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer sofrer, mas as pessoas escolhem o caminho largo, querendo servir a Deus da sua forma, da sua maneira, porque ainda são escravos. Existem muitas vontades que dominam as pessoas. Ali está a irmã Nadir. A irmã Nadir hoje trouxe um sustento aí para nós essa semana, irmã Nadir. A irmã Nadir, quando veio para cá, ela disse assim: pastor, eu queria congregar aqui, mas eu fumo. Tudo bem, pode congregar. Vai pedindo ao Senhor, vamos orando.
Eu disse para ela: eu não batizo ninguém fumando, bebendo, praticando coisas erradas. E eu sou baseado no que João Batista ensinou e os discípulos ensinaram. Batismo é para as pessoas arrependidas que estavam realmente com seus corações voluntários para servir a Deus. Existem igrejas e pastores, na sua ideia, na sua forma de pensar, criaram uma doutrina que, batizando a pessoa vai se animar e vai deixar. Batismo é para a pessoa arrependida. Está escrito aqui: batismo é para o arrependimento. É uma confirmação que a pessoa está arrependida e tomou uma decisão de se unir a Cristo e com a igreja. E passou-se uns anos. E um dia Deus mandou falar para a irmã Nadia de fora, quando terminou o culto. Ele disse: irmã Nadia, eu tenho a palavra de Deus para a senhora. Deus mandou dizer para a senhora que Ele já te deu graça para a senhora deixar o cigarro, mas a senhora não deixa porque não quer. E a senhora está sendo dominada por essa vontade. E escravo não entra no reino dos céus. Se a senhora faleceu hoje, sua salvação está comprometida. Está, irmão. Não adianta você estar aqui na igreja. Qualquer coisa que você pratica ainda, você é escravo. E Jesus disse que o escravo não fica para sempre em casa, mas o livre fica para sempre. A escravidão que nós pregamos é você viver debaixo do domínio de suas vontades pecaminosas. Porque o pecado leva o homem para o inferno, mesmo que seja um pecado pequeno. Se o homem continua praticando ele vai ao inferno. Existe aquele pecado que você não pratica. Por exemplo, você fica irado de repente porque alguém se levantou, falou uma palavra, mas logo você vai aos pés do Senhor: Senhor, tem misericórdia, eu não queria ficar assim daquele jeito. Isso não é o pecado para a morte. Por isso que a Escritura diz que os filhos de Deus não pecam, ou seja, não praticam o pecado, não têm o pecado como gozo de sua vida. Nós passamos a enojar, porque o Espírito Santo, Ele nos dá uma liberdade, nós tornamos livre. As algemas que nos prendiam, que nos dominavam, elas são feitas. Eu conto isso por mim mesmo, quando eu já contei para os irmãos, antes de entrar para a igreja, eu praticava esporte, um esporte de luta, e durante um tempo ainda fiquei praticando, até que eu ouvi a voz do Espírito falar comigo que eu não deveria lutar com ninguém, machucar ninguém, porque será uma disputa, era uma emulação. Esse espírito de emulação é um espírito da carne, que opera na carne. E Jesus foi humilde. Jesus não veio para bater, Jesus não veio para desfazer ninguém, Ele veio para pregar o Evangelho. E os discípulos ouviram dele quando ele disse: basta o discípulo ser igual ao seu Senhor. Essas palavras não foram pastores nas igrejas naquela época, porque eles não pregavam muito desse jeito. Há 30 anos atrás, eu encontrei pouquíssimos pastores que tinham ousadia para ensinar amplamente. Eu ensino amplamente tudo que Deus me manda falar, porque eu sei que alguém será liberto. Outros vão se fechar porque gostam do pecado, mas outros vão dar glória a Deus e querem encarar a verdade assim, face a face. Eu quero a verdade pura. Aleluia. Eu fui um desses. Eu só gostava de pastor que pregava a verdade. Eu ficava assim, com os olhos arregalados, estatalados ali, de vontade de saltar no banco. E quando alguém pregava dentro da palavra, aquilo me enchia. Sabe por quê? Meu cálice era muito grande. Hoje eu descobri, tem irmãos que se contentam com um pouquinho de mingau, é porque o cálice dele é menor. Não quer dizer que vai entrar no reino dos céus, não vai entrar no reino dos céus. Mas voltando à irmã Nadia, a irmã Nadia ficou assim, então, olhando para mim. Eu disse: irmã Nadia, Jesus disse que para entrar no reino dos céus você põe força. Você tem que ter uma determinação contra a sua vontade própria, porque nós não estamos livres dela completamente. Ela habita nos desejos da carne. Paulo disse assim: eu sei que na minha carne, isto é, no meu corpo ou na minha carne, não habita bem algum. Eu não estou falando exatamente aqui, se está habitando aqui na carne, na célula da carne. Ele está falando no sentimento do homem natural. Dentro do teu ego natural não habita nada que presta. Só no teu espírito, quando se o irmão, a irmã já está ligado no Senhor, habita o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita no teu espírito, na tua alma, então a tua alma e teu espírito se fortalecem no Senhor, e você então domina os desejos da carne. Você não tira os desejos da carne, ele fica amortecido, dormindo. Porque se você der lugar à fraqueza, aquilo brota novamente. Se nós tirássemos completamente os desejos da carne, nós nunca mais pecaríamos.
Mas Deus assim deixou para você ter um esforço de lutar. E a nossa luta é andar em Espírito, andar na direção do Espírito Santo. Está ligado ao que o Espírito Santo te fala. Você vai fazer uma coisa, o Espírito te diz: não vai por aí, não faz isso. Você dá ouvido à voz dele, então você será bem-aventurado. Paulo diz assim: andai em Espírito, ou seja, seja guiado pelo Espírito Santo, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, você não será sujeito, não será obediente às concupiscências da carne. Porque se você não ligar o teu Espírito com o Espírito Santo, sua carne fica forte. E quando ela fica forte, você começa a fazer coisas desagradáveis ao Senhor, mesmo sendo cristão. A palavra de Deus diz: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão. Essa palavra foi dirigida para quem? Para os que estão lá de fora? Foi dirigida aos cristãos. Então, uma vez os cristãos tendo recebido o Espírito e sendo libertos, eles têm que manter, eles tinham e temos que manter esta liberdade em comunhão com Deus. Porque nós vivemos em liberdade estando em comunhão com Deus. Mas a irmã Nadia ouviu aquilo tudo, eu falei umas coisas para ela e foi para casa. Ela disse que naquela semana e na outra ela lutou muito. E Deus lhe deu vitória, porque ela deixou de ficar descansada. E não foi fácil não, né, irmã Nadia? Ela me contou que o último ela chegou a ajoelhar, pedir a Deus. Mas ela disse que não botou na boca. Ela assim, não é o último, ela de joelho, mas ali ela desfez, nunca mais. Depois ela desceu as águas do batismo. E saiu para a honra e glória do Senhor. Irmãos, essa libertação, as pessoas de fora não entendem. Eu sirvo a Jesus desde meus 16 anos. Eu não sou dominado por vaidade, roupa de moda, pose. A pessoa que bota uma roupa, né, começa a dar todo cheio de pose, né? Começa a olhar com um olhar de galã, falar com um jeito assim, a boca meio torta, para dar um estilo diferente, dar um corte no cabelo, para dar um tchan. Isso tudo é domínio, irmão, da carne. Isso tudo é domínio, é escravidão. Sai da escravidão, sai da escravidão. Eu já contei para vocês, já comi, agora está caro, carcaça de galinha, de frango durante muitos anos. Agora é caro, mas durante muitos anos eles ficam criados, 26, 27 anos. Nunca estendi a mão para tirar nada de ninguém. Sabe por quê? Eu não era escravo disso. Paulo falou assim: sei ter abundância, sei estar abatido, sei passar necessidade, em tudo estou instruído, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Deus te fortalece, você é liberto, você não é escravo, você não é dominado. Aleluia. E Deus quer que você domine e não seja dominado. O profeta Jesus diz assim: filho meu, se os pecadores com branquícia te quiserem tentar, não consintas. Muitas vezes você imagina um amigo, uma pessoa, às vezes é o próprio diabo que chega no teu ouvido: faz isso, você está muito distante, você está triste mesmo, tua fé foi embora mesmo, não tem mais nada não, faz isso. Esse isso aí pode ser muita coisa, tá? Estou colocando assim para os irmãos entender que isso acontece com todos nós. Mas você repreende o Espírito que está falando no seu consciente, na sua mente: sai, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Quando pensamentos ruins começam a pairar na mente de vocês, diga-se: sai, Satanás, em nome do Senhor. Pode falar. Você não vê, não está ali com a seta, ali com um dado inflamado jogando na tua mente. E tem gente que fica enlouquecido porque fica ouvindo vozes e pensamentos estranhos e não repreende porque não aprendeu a ser liberto. Jesus vem para te dar libertação, e é um poder que para dentro de ti. O provérbio diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Faz de conta que seu coração, né? Dá-me o teu coração. Aí quando você põe o coração na mão do Senhor, ele fica branco, porque o Espírito Santo ele entra ali dentro. O coração é o centro da vontade, o centro do sentimento, e precisa ser transformado, modificado. Lembram de Evangelho de João, no capítulo 1, que diz: e veio para os seus, Jesus veio para os seus, para os judeus, e eles não o receberam.
Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É esse o poder regenerador, o poder que liberta. Vamos dar uma olhadinha no livro mais uma vez, de João, Evangelho, antes do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Versículo 32 em diante, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que é um processo. Você conhece a verdade, mas tem que ter o Espírito Santo para você ter essa liberdade dentro de você. E para você ter o Espírito Santo, diz lá em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Então veja que é uma junção de versículos, de entendimento. Porque não basta somente eu conhecer versículo para eu ser liberto. A palavra conhecer aqui está no sentido de intimidade. Eu entender, fazer a vontade, estar dentro do conselho. Porque se nós lemos lá em Coríntios, que onde o Espírito Santo está, ali é a liberdade, e aqui diz que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ora, eu tenho que ter então o Espírito Santo dentro de mim. Em Atos dos Apóstolos diz que o Espírito Santo é dado aos que lhe obedecem. Se você ouve a voz do Senhor, você ouviu a palavra de Deus, você abre o coração e diz: Senhor, eis-me aqui. O Espírito Santo começa a trabalhar no seu interior para te libertar de tudo que te domina. Você sabe que tem pessoa que é escravo da família? Tem pai que é escravo dos filhos da mulher, tem mulher que é escrava dos filhos e do marido. Outro dia eu falei uma palavra aqui, a irmã não compreendeu, vou dizer quem era, né? Eu falei sobre mala sem alça. Não quis dizer que o esposo, a esposa, o filho, a filha é uma mala sem alça. Mas a mala sem alça, vocês sabem que é uma mala sem alça, né? A mala pesada, cheia com alça, já é difícil de carregar. Imagina sem alça. Isso quer dizer, é aquela coisa que você deixa te embaraçar. Seja seu filho, seja seu esposo, seja a mulher, seja a casa, seja o que for. E nesse embaraço você é prisioneiro. Irmãos, nós estudamos para vocês entenderem o que o diabo faz nas coisas mais simples da vida de vocês. Nossa, te prende até pelo seu ego. O seu emprego, por exemplo, você tem um emprego bom, se sente tão feliz, se sente bem quando chega lá, todo mundo te cumprimenta, todo mundo te vê, e aquilo, se você não vigiar, nasce dentro do teu coração um trono, e quem se assenta lá não é o Senhor, é a soberba, é o egoísmo, é a vaidade. Por isso que nós estamos estudando, que os nossos corações devem ser limpos dessas coisas, devemos dominar essas coisas, nunca nos sentimos superior porque temos um cargo na vida, ou porque nosso nome é conhecido, mas porque somos servos de Deus. Porque o mundo, irmão, jaz no maligno, mas a maior obra deste mundo, o maior trabalho deste mundo, por simples que seja aos olhos dos outros, é você ser um cristão. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, para que descansem os seus trabalhos e as suas obras os sigam. As obras, o trabalho do cristão permanecerá eternamente, mas as obras dos outros vão findar-se. Assim que seus olhos se fecharem, morre toda a obra que o indivíduo praticou. Ou seja, as glórias que ele teve na terra. Como diz a palavra no Salmo, parece 59, 49. Aquele que está em honra e que não tem entendimento das coisas de Deus é como um animal que perece. Morreu, acaba-se tudo. Mas o cristão fica em memória eterna. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus ao Senhor Jesus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Ó, a palavra aqui, servo, está no sentido de escravo, viu, irmãos? Eles disseram que era descendentes de Abraão e nunca foram escravos, servos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Eles disseram assim: como é que pode?
Nós somos descendentes de Abraão. Abraão foi aquele homem que Deus o nomeou como amigo e o pai da fé. E eles, os judeus, estavam sem entender que Jesus disse que eles seriam libertos caso conhecessem a verdade. Então fizeram essa indagação, essa pergunta: mas como seríamos livres se nós não servimos a ninguém? Aí entrou Jesus em relação ao que eu estou falando sobre o domínio do pecado, né? Então, ele diz aqui no versículo 34: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A palavra servo aqui, no original, é escravo, viu, irmãos? Servo, né, é o que serve, e escravo é aquele que é dominado. É escravo, porque havia muito escravo na época de Jesus, tá? Havia muitos escravos. Escravo comprado, escravo nascido em casa, desde o tempo de Abraão. A escravidão não era como foi no Brasil, de tratos horríveis com os escravos. Tinha os seus castigos, mas era bem mais moderado, viu, irmãos? Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Jesus está citando uma situação que ocorria nas famílias que tinham escravo. Tinha escravos judeus também. E no tempo do jubileu, aquelas pessoas que perdiam tudo na vida, se tornavam escravos, eles eram libertos e saíam com algum valor, algum fundo, saíam forrado, né? Eles não podiam sair sem uma indenização, tinha que ser indenizado alguma coisa, era um valor estipulado pela lei. Então Jesus citou isso como exemplo, que o servo, o escravo, não ficava para sempre em casa, mas o filho do dono do escravo ficava. E Jesus tirou essa palavra também da casa de Abraão. Abraão tinha sua mulher no Egito ganhou uma escrava, a egípcia, Agar. Ela, a mulher de Abraão, na sua fraqueza, mas tudo foi também por permissão e direção de Deus para que deixasse um exemplo. Disse para Abraão que Abraão entrasse a Agar, porque os filhos dos escravos pertenciam aos donos da casa. Se os escravos fossem gerados ali, gerassem filhos, pertenciam ao dono, não era dos escravos. Essa era a lei. E principalmente gerado pelo dono do escravo com o mundo dos escravos. Então, quando Ismael nasceu, Abraão achou também que ele seria o herdeiro, mas Deus disse: não, na tua carne eu vou te dar um herdeiro. Mas então, mais tarde, ele com 100 anos e Sara com 90 anos, ali os dois receberam a bênção de Deus. Nasceu o Isaac, quer dizer riso, sorriso. Então, irmãos, ali Jesus tomou os dois filhos como uma simbologia, como uma alegoria. O escravo não ficou para sempre em casa. Ele e sua mãe Agar foram despedidos sem levar nada, herança nenhuma. Isso é um exemplo, tá? É uma alegoria. O Isaac, filho de Abraão, ficou em casa e ficou como herdeiro de tudo, porque o Isaac foi um filho da promessa. Aquele filho que na verdade foi Deus que prometeu e foi Deus que deu. Já o Ismael, filho da Agar, foi um filho gerado pela vontade de Abraão, primeiramente de Sara, ou seja, vontade da carne. Esses dois filhos representam as pessoas que chegam para Deus por vontade até de outras. Já o Isaac é aquele que Deus chama, é aquele que Deus escolhe. Então Jesus disse que o filho fica para sempre, mas o escravo não. Agora, por que o filho ficaria e fica para sempre? Porque ele é livre. Ele é livre. O escravo não é livre, ele é dominado. Então Jesus tomou isso como exemplo, ensinando aos judeus que eles eram escravos de muitos desejos pecaminosos, ainda que eram descendentes de Abraão. Eu sou filho do pastor, eu sou daquela igreja, daquele pastor lá da televisão, da internet, aquele que prega por aí, eu congrego lá. Isso não leva você ao céu se você for escravo.
Glória a Deus. Então Jesus, quando falou isso, ora, o servo ou o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, quer dizer, ele, o filho, Jesus, se pois eu, o filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Olha só, irmão, que tinha no coração, porque a minha palavra não entra em vós. Aqui estava um pecado. Eles tinham um desejo de matar a Jesus, então eles eram escravos do homicídio. E o desejo de matar a Jesus foi porque eles não aceitavam a palavra que Jesus estava falando. Muitas pessoas tiveram ódio de mim, não gostaram de mim, não gostam de mim, porque a palavra que eu prego mexe com o pecado de muita gente. E eu prego contra o pecado para a pessoa ser liberta e receber a vida eterna. E prego sobre a bênção de Deus sobre a pessoa, sobre o consolo, sobre o seu amor. Mas eu tenho que pregar porque o pecado está crescendo sobre a terra. E se eu não pregar contra o pecado, as pessoas vão pensar que estão indo para o céu com Bíblia na mão e vão cair no inferno. Aleluia. Há os pastores que não pregam contra o pecado e manifestam os pecados dentro das suas igrejas e no meio do povo. Eles estão enganando o povo, engodando essa alma com falsos discursos, mas seus discursos vão desvanecer no tempo certo, porque Deus dará juízo a todas as obras. E Paulo falou que ele plantou, Apolo regou, ele como sábio arquiteto pôs o fundamento. Então diz, aquele que edifica sobre esse fundamento, olhe cada um como você está edificando, presta bem atenção, porque vão receber mais duro juízo os que usam isso aqui, a espada. Quem usa a espada, se não usar corretamente, vai receber mais duro juízo do que qualquer pessoa neste mundo. Então, irmãos, voltando à libertação, veja o que Jesus falou. Bem sei se sou descendência de Abraão. Eu sei que você é da igreja ali da esquina, mas você está com ódio de mim. E você não aceitou a palavra, porque você disse que você está obedecendo à doutrina da tua igreja. Você disse para mim que o teu pastor liberou, mas o meu pastor não libera nada. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nem um tio, nem um jota da lei se omitirá. Então por que os pastores estão liberando? Liberando o quê? Que autoridade tem pastor de liberar? Ou seja, permitir pecados entrar nas igrejas, permitir que o mundanismo, muitos usos, costumes que se tornam doutrinas. E doutrina quer dizer ensinamento. Tem gente que faz uma confusão. A palavra doutrina, doutrinar, significa ensinar, instruir. E nós, na verdade, irmãos, fomos chamados para ser livres, livres pelo Espírito que nos põe diante de Deus. Ainda quero mostrar para os irmãos Romanos capítulo 6, versículo, vou ler o 16 também, eu ia ler só o 17, 18, 19, não, 18, 22 e 23. 6,16 que diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se você for obediente a qualquer coisa nesta vida, você se torna um servo daquela situação. Se você for obediente a palavrões, a idolatria, você se torna então um escravo. Você se torna servo daquilo que você está obedecendo. Se você obedece a Deus, você se torna um servo do Senhor. Só que servir a Deus, Deus não nos trata como um escravo, mas como filhos amados. É diferente. Na feitiçaria, na macumba, os demônios mentirosamente dizendo que são pai de santo,
não são pai de santo coisa nenhuma. Eles não são pai, não são mãe, nem tio, nem avó, ninguém. Eles tratam as pessoas ali como cavalo. Eles montam as pessoas, fazem as pessoas talhar os seus corpos, tomar banho de coisa podre, água podre. Deus não faz isso, nunca fez isso. O Senhor te chama de filho e filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. 17 diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos ou escravos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aleluia, glória a Deus. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. É isso que nós estamos estudando e conversando, relatando com os irmãos, que nós fomos libertados do domínio do pecado, para agora servirmos a Deus em liberdade. Por isso que as pessoas lá fora não conseguem entender como que nós conseguimos fazer isso, fazer aquilo. Como você consegue trabalhar nesse calor com camisa? Eu não consigo trabalhar com camisa, só sem camisa. Pois é, a pessoa está sem camisa no sol e sente mais calor do que nós. Aleluia. Sentem, eles sentem uma quentura horrível. A vontade que dá é de tirar até a pele do corpo, ficar só com o espírito, mas não tem como. Paulo, como disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos fortalece para resistirmos muitas coisas desta vida. Deus nos fortalece para nos calarmos diante de pessoas que falam coisas inconvenientes. Deus nos fortalece quando alguém nos convida para uma situação muito tentadora. Ele nos fortalece para dizer não. Fizeram uma pegadinha, uma filmagem, me contaram, eu não vi, que uma mulher telefonava para uma filha e pedia que mandasse um trabalhador para consertar o encanamento. E quando chegava lá, ela cantava o homem, e o pessoal filmando, e o homem já ia com ela para a cama. Aí eles faziam aquela brincadeira, aquela coisa toda, que não era nada demais, não, era apenas uma brincadeira, e a pessoa saía sem graça. Então fizeram novamente. Dessa vez foi um outro funcionário cristão. Quando lá a mulher começou a conversar com o homem, aquela conversa fiada no diabo, quando ela se manifestou desejando a ele, ele disse: não faço isso, eu sou um cristão, sirva ao Senhor. E ali ele repreendeu, conversou ali, e ali o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não era cauda, ele é cabeça. Sabe por que ele fez isso? Porque ele é liberto. O homem que é liberto, ele não é dominado por sexo, ele não é dominado por dinheiro, por riqueza. Crentes que estão dominados, correndo atrás de riqueza, são escravos e não vão entrar no reino dos céus. Crentes que ficam fazendo propósito e envelope dentro das igrejas para se enriquecer, para ter dinheiro, para ter casa, são crentes que na verdade são escravos dessas vontades. A Bíblia é muito clara, ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Você não tem que ficar cogitando: eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar meu carro, eu tenho que ter minha casa. Você está ansioso, está se preocupando, está presumindo do dia de amanhã, está deixando o sentimento ser dominado por Satanás, está expondo sua vontade aos demônios. Você é superior a carro, você é superior a casa, você é superior a homem, a mulher, a criança, a esposa, a tia, porque Deus está em ti operando essas coisas. Nós somos humildes, devemos nos humilhar. Mas quando eu falo sobre ser superior, só para esclarecer, é que o Espírito que em nós habita é maior do que o que está no mundo, como está escrito: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, irmãos, nos tornamos vencedores em Cristo Jesus. Eu parei no versículo 8, agora eu fui para o versículo 22 e 23. Mas agora, versículo 22: libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna,
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, você agora foi liberto do pecado. Agora o fruto que você produz, seja para a santidade. Não faz nada para coisa errada. Olha, você foi libertado, você foi liberto do domínio do inimigo, aquele desejo de pecar, aquele desejo de falar coisa errada, de se envolver com gente errada, com tóxico, com coisa que não presta, com armas e aquela coisa toda. Você agora não está mais fazendo isso, mas as coisas que você vier a praticar agora, seja tudo limpo, santo. Aleluia, aleluia. Como Pedro fala ali rapidamente, vamos lá em 1 Pedro. Não use essa liberdade como cobertura das coisas erradas. Não deixe o inimigo enganar você. Agora você está na igreja, não tem problema você praticar um pouquinho de coisa errada. Não interprete dessa forma. Aleluia. Aqui em 1 Pedro capítulo 2, até marcadinho aqui. Aleluia. Versículo 15 e 16 que diz: porque assim é a vontade de Deus. Olha, uma das vontades de Deus, a Bíblia diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E nessa santificação está muitas vontades. Por exemplo aqui, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Quer dizer, faça o bem para você tapar a boca dos outros, porque eles são ignorantes a respeito das coisas de Deus. Das coisas do mundo eles são sábios, mas aqui das coisas de Deus são ignorantes, não têm sabedoria. Versículo 16: como livres, aleluia, e não tendo a liberdade por esconderijo ou cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Está vendo? Esse homem que foi lá fazer o serviço na pegadinha, ele não usou a liberdade dele para ter uma cobertura do erro. Aquele cristão que dentro da igreja, ele é cristão, mas lá do lado de fora ele não consegue ser o que ele é aqui dentro. Então você tem que ser livre em todo lugar. Você foi liberto por Jesus, então você é livre. Você está dominando porque o Espírito está em ti. Eu sei que muitos irmãos aqui já não fazem mais isso, aquela história de entrar no mercado e pegar uma uvazinha para experimentar. Na verdade não está experimentando para comprar, tá? Porque está querendo comer mesmo. É errado. Mas uma uvinha, pastor, é errado. Você não pagou por aquilo. A Escritura diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Todo bem mal adquirido de forma errada é obra da carne, condena você te leva para o inferno. Então, se você é liberto, você é um cristão, em qualquer lugar, tu não vai fazer isso. Nunca tirar um pedaço da mortandela, da carne seca lá do irmão Edson, para experimentar. Eu já vi um homem tentar tirar um pedaço de carne seca da linguiça e, coitado, quase que puxou o fardo todinho. Coisa muito feia, é feio demais. Mas isso é um domínio. A pessoa é dominada, a pessoa é escrava. Irmão, já entrei no mercado com fome, vi uma mulher separando aquele ovo de chocolate, quebrando, comendo, todo mundo parando um pedacinho. Eu na fila para comprar alguma coisa para levar para casa, eu olhando assim: meu Deus, tem misericórdia. Daqui a pouco, quando a mulher pegou um pedaço, veio o segurança todo de gravata, todo arrumado. Minha senhora, isso que a senhora está fazendo está errado, a senhora está roubando. Ah, mas não fui só eu que fez, mas eu estou vendo a senhora fazer. Assim que vai ser no dia dos juízes. Mas Senhor, não foi só eu que falei palavrão. Eu sei, tem um monte do seu lado aí para ser julgado. Um pedaço. Aleluia. Irmãos, você tem que ser raçudo. Você tem que ser crente de raça. Você tem que dizer não ao pecado. Qualquer pecado, coisa errada, você já aprendeu que não é agradável ao Senhor. Você tem que ter uma determinação aqui dentro. Você tem que ser valente, aleluia. Lutar contra a tua vontade. Tu tem que encarar o pecado, aquela delícia, e dizer não. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Satanás sabia que ele estava cheio de fome. E disse: se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Eu já expliquei para os irmãos o que Satanás queria naquilo ali: que Jesus obedecesse a ele. Porque fazer a pedra transformar em pão, Deus pode fazer, podia fazer.
Podia fazer aparecer do nada pão, água, como fez para Elias, como Jesus fez na beira da praia. Viram, tem alguma coisa aí? Não apanhamos nada. Aí deu a hora, jogaram a rede do lado direito. Quando eles chegaram na praia, o fogo estava aceso, o peixe já estava quase assadinho. E aí? Quanto tempo demorou por ali? Não tinha nada na praia. Jesus pescou onde aquele peixe? Mas Jesus não podia ser obediente, e Satanás tentou o Senhor dentro daquela vontade. Aquela vontade que você tem forte, cuidado para você não ser escravo dela, porque é dentro dessa vontade que Satanás se tenta. Seja liberto, pede ao seu Senhor, me liberta dessa vontade, me liberta dessa ânsia. Jesus te chamou para você ser livre, para você dominar. Não importa o que os outros vão dizer. Eu sempre ensinei meu filho, quando eu lutava, né? E meus filhos no colégio diziam para eles: eu vou ensinar para vocês como vocês se defenderem nas brigas. Eu brincava muito com meus filhos assim: vocês armam direitinho. Quando a pessoa vem para cima de vocês, vocês viram as costas e sai correndo. Esse é o melhor golpe que eu aprendi nas lutas. Não queira ser valente, porque atrás de um valente vem um outro valente mais forte do que ele. O diabo é um valente, mas Jesus diz que vem outro valente, maniata ele e amarra ele e põe tudo que é dele, que é o próprio Senhor Jesus. Então, meus amados, nós ensinamos a ser humildes de coração, humilde de espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda, entendemos aqui o que Pedro falou no seu livro, na sua carta? Não usa a sua liberdade para dar ocasião à carne, para a cobertura do pecado. É o mesmo que está lá acho que em Gálatas. Vamos para o livro de Gálatas? Vamos terminar? O assunto está bom, mas está muito estendido, não é, irmãos? Gálatas capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1 e 2 para os irmãos entenderem um pouco, que diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo escreveu essa carta aos Gálatas porque eles foram atacados por judeus que se diziam convertidos em Cristo Jesus, mas ensinavam doutrinariamente que os gentios, as pessoas de outras nações, tinham que cortar a pele em círculo, chama-se circuncidar, né? Da parte íntima do homem. O que Deus exigiu a Abraão até a morte de Cristo, a circuncisão não é mais necessária para ninguém, nem para os judeus. Fazem porque querem, porque acham que estão agradando ao Senhor. Mas encerrou-se, porque aquela circuncisão representava a circuncisão do coração, que Deus ia tirar o empecilho. Eu nunca falei muito sobre isso para os irmãos, agora eu vou falar. Mas então, irmãos, os Gálatas estavam começando a obedecer aquelas coisas da lei. Não era nem por amor, pelo ensinamento do jugo dos judeus. E aquilo era um jugo pesado. Coisas da lei que não eram mais necessárias, como por exemplo a circuncisão. Paulo combateu muito contra a circuncisão relacionada aos gentios, porque os judeus ficavam obrigando os gentios a circuncidar-se. E ele, na verdade, tinha um zelo muito grande pelos gentios e escreveu essa carta. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Se vocês lerem o livro todinho com atenção, vocês vão ver o teor do assunto. Por que ele escreveu isso aqui? Logo no início, ele disse: maravilho-me, que tenhas passado para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns andam nos inquietando. E ele disse que ainda que um anjo anunciasse o outro evangelho, fosse maldito, anátema. Então, os Gálatas estavam se colocando como, vou dizer assim, como escravos, como pessoa que entra numa seita e começa a fazer aquelas obrigações, porque tem que fazer, não é pelo amor, não é pela fé, pelo gozo, mas é porque tem que fazer. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta dizendo para eles que a circuncisão não tinha mais valor nenhum, que se eles
eles obedecessem aquelas obras da lei, eles estavam querendo se justificar pela prática daquelas coisas inúteis da lei, que não era mais necessário. Entenderam, irmãos? Bom, então vamos pular para o versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Aleluia. Então ele disse que aquela coisa de circuncisão não tinha virtude. E eu que não sou circuncidado, então eu tenho mais privilégio, sou mais aceito? Também não. Mas sim, a fé em Jesus Cristo. Ou sendo circuncidado, ou não sendo circuncidado, guardando o sábado, ou não guardando o sábado, isso não modifica nada, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus pela fé. Agora vamos para o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Eles estavam dando ocasião à carne, porque essas eram obras da carne, não eram obras do Espírito em Cristo Jesus. Circuncisão era coisa que se tornou, na verdade, uma atitude carnal, porque os judeus circuncidavam o seu prepúcio, e o prepúcio do coração não circuncidavam, ficava com o coração endurecido em relação às leis de Deus. Igual aquele que falou: mas nós somos descendentes de Abraão, só faltou eles dizerem, também somos circuncidados. Mas isso não adiantava nada, mas sim o ser uma nova criatura pela fé em Cristo Jesus. Isso sim é que torna o homem livre, liberto e uma nova criatura. Tem pessoas que pensam que eu sou fanático, ou que os irmãos são fanáticos porque nós andamos assim, nós nos vestimos mais decentemente, as irmãs aqui na igreja abaixaram mais um pouquinho as suas saias, glória a Deus, não é? Porque o corpo da varoa é para o varão, para o seu esposo ou o futuro esposo, não é para mostrar para mais ninguém. Assim está escrito aqui. Não é a doutrina aqui da igreja, ou dali, ou daqui é da palavra de Deus, ensinamento da palavra. Até o sacerdote tinha que ter uma roupa sobre as suas ceroulas, não é? E tinha que ter tinha que ser confeccionado de acordo com o Deus ordenou. As roupas não podiam ser apertadas, tinham que ser folgadas para que não aparecesse, muito suor e um monte de coisas. Por quê? Deus é que sabe perfeitamente a importância dessas coisas. Então, amados e queridos irmãos, o irmão ou irmã é liberto pelo Senhor. Se tem alguma coisa que te domina, pede ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer te fazer cabeça e não cauda. O Senhor veio para habitar em nós pela fé, através do Espírito Santo. E quando Ele habita em nós, nós somos libertos das algemas. A algema da tristeza, da angústia, dos palavrões, do adultério, do roubo, da glutonaria, da bebedice, da loucura, da inveja, da superstição, um monte de prisões. Tem crente supersticioso, tem crente que fica vendo horóscopo, tem crente que fica jogando a loteria, são tudo escravos e não vão entrar no céu. Não vão. Pastor, o senhor está sendo duro demais, está sendo muito radical. Não vai entrar no céu. Por isso que nós estamos congregando em uma igreja, para ouvir de algum pastor corajoso que fale que se você pratica qualquer dessas coisas, você não entrará no reino do céu, você é escravo. Eu já disse e falo para todo mundo: bingo, loteria, jogar para ganhar em qualquer coisa de sorte é um dinheiro amaldiçoado, porque vem do bolso de outro que perdeu, que jogou na mesma ilusão. É pecado. Teu dinheiro tem que ser com o teu suor. Se você, mesmo que você não venha suar, mas que seja legal. Ou seja, você fez, você trabalhou, você recebeu. O que é seu, o que não é seu, dinheiro que você ganha, alguém ganhou no jogo, ou que venha ganhar no jogo de loteria, é dinheiro que veio do bolso de milhares de pessoas que perderam. Você não fez nada para trabalhar para ganhar aquele dinheiro, você apenas jogou na sorte dos outros. Então esse dinheiro não é aceitável, não é agradável ao Senhor.
até as meretrizes no Velho Testamento, a Bíblia mandava os sacerdotes não receber nenhuma oferta, nada das rameiras, das mulheres meretrizes. Amém? Amém. Sejam livres em nome do Senhor Jesus. Amém?